Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquiavo, psicóloga perinatal, autora de vários trabalhos publicados na área de saúde mental materna e autora também de instrumentos de uso do psicólogo perinatal. Aqui no Mater Online, eu ensino profissionais a se sentirem mais seguros, mais seguras no atendimento emocional de gestantes e mulheres no pós-parto. E o tema da nossa live de hoje é dicas que vão te deixar mais segura no atendimento emocional às gestantes. Você vai sair dessa live se sentindo muito mais segura, muito mais seguro para acolher as questões emocionais de gestantes. Vamos falar especificamente, né, das questões emocionais de gestantes nessa live de agora. Se você conhece alguém que você acredita que deveria estar aqui também participando dessa live, já chama essa pessoa aqui, marca ela, convida ela para entrar aqui e aprender questões que a maioria das pessoas aí para ensinar cobram e cobram caro. E aqui eu venho trazer essas informações para vocês, hoje pelo menos, de forma gratuita. Lembrando que essas lives elas não ficam disponíveis para vocês depois, então é importante aproveitar este momento para vocês então adquirirem conhecimento. E sempre que vierem aqui para essas lives que são verdadeiras aulas, traga papel e caneta também para que você possa anotar tudinho e não se esquecer. Aproveito também para dizer que nos dias 3, 5 e 7 de outubro nós realizaremos o nosso mini curso Atenção, mini curso de segurança no atendimento emocional de gestantes e mulheres no pós-parto. Tá certo? Então, agora a gente está fazendo aí uma live para aquecer vocês para chegarem já no nosso mini curso com um pouco mais de conhecimento, tá certo? Muitos profissionais não sabem como atender às questões emocionais de gestantes. Por não terem conhecimento, se sentem inseguros. Então, nós temos aí vários profissionais que se sentem inseguros quando vão atender casos relacionados às emoções de gestantes. Geralmente, quem são esses profissionais? Psicólogos, psicoterapeutas, doulas, enfermeiros, né? Esse público que de uma forma ou de outra acaba recebendo as demandas emocionais de mulheres neste período. E aí, muitas vezes, como se sentem inseguros e como falta informação, conhecimento, acabam tentando resolver ali aquela situação baseado em crença, baseado na sua própria história pessoal com a maternidade, com a paternidade. E isso não é uma forma correta de se fazer, tá? Nós não devemos atender as questões emocionais desse público baseando na nossa experiência com a maternidade, se baseando em crenças, em pensamentos que eu tenho a respeito disso. Portanto, quem ficar aqui comigo até o final dessa live vai aprender muitas coisas e com certeza ao final vai sair daqui muito mais segura, muito mais seguro para acolher as emoções de gestantes, ok? Então é isso que vocês vão obter se vocês ficarem aqui comigo até o final. Lembre-se de pegar aí o papel e a caneta. E é por isso que atender sem conhecimento em psicologia perinatal não funciona. Profissionais que atuam com as emoções de gestantes sem ter conhecimento sobre psicologia perinatal podem cometer muitos erros. E isso é extremamente sério, tá? Muitos profissionais vão ter que lidar com as emoções de gestante. Só que qual é a ciência que estuda as emoções de gestantes? É a psicologia da gravidez. E a psicologia da gravidez, ela está contida dentro da psicologia perinatal.
Perinatal significa ao entorno do nascimento. Peri, ao entorno, natal, nascimento. Ou seja, nós estamos falando aí de uma psicologia que vai estudar gravidez, parto e pós-parto, tá? Então, quando profissionais começam a querer atuar aí com as emoções de gestantes, necessariamente precisam saber sobre psicologia da gravidez, que é o que eu vou falar hoje com vocês aqui nesta live. Porque essa demanda, ela existe. E ela aparece para nós, tanto nos nossos consultórios, como nos serviços públicos de saúde, quanto em hospitais. E nós precisamos estar baseados em evidências científicas e não na nossa própria história de vida, ou quiçá em crenças que nós fomos levantando, acreditando aí ao longo de nossas vidas. Se nós somos profissionais, logo devemos agir com conhecimento, com ciência, ok? Então, olha só, muitos profissionais acreditam ainda numa romantização da maternidade. Rafael, o que é romantização da maternidade? Romantização da maternidade é quando nós acreditamos que mulheres no período perinatal estão plenas e felizes. É como se a gente acreditasse na história de que toda mulher nasceu para ser mãe e que toda mulher sonha um dia ser mãe. Então, a partir do momento em que ela engravida, é como se ela estivesse realizando um sonho. Tanto é que algumas pessoas costumam dar parabéns para a mulher quando descobrem que ela está grávida, né? Eu fiz muito disso, tá, gente? Antes de conhecer a psicologia perinatal. E acredito que muitos de vocês que estão assistindo agora essa live também ainda faziam isso até às 16 horas e 59 minutos de hoje. Mas o fato é que depois dessa live, eu espero que você não faça mais isso, principalmente quando você for receber uma cliente com alguma queixa emocional nessa área, tá? Porque nós temos dados científicos aí que mostram que mais de 50% das gestantes não planejaram a gravidez. Ou seja, quando elas descobrem que estão grávidas, plenitude e alegria não é a primeira coisa que passa pela cabeça delas. Não sendo plenitude e alegria a primeira coisa que se passa pela cabeça delas, então elas vão apresentar aí uma alteração emocional significativa, podendo desencadear conflitos e até sofrimento psíquico, tá? Então, não podemos mais trabalhar com mães da gestação ao pós-parto romantizando a maternidade, tá? Romantizar a maternidade é um erro e é um erro grave. Nós vamos, de repente, ter situações que vamos ter que atender mulheres que vão colocar os filhos para entrega legal. Só que aí, por conta da romantização da maternidade, alguns profissionais, às vezes, vão obrigar essa mulher a ver o bebê, pegar o bebê, amamentar o bebê, ou sair por aí falando mal dessa mulher se ela não quiser ver o bebê, não quiser amamentar o bebê, por exemplo. Então, isso é uma atitude irresponsável de profissionais que não entendem sobre as emoções deste período, por exemplo, tá? E claro, é uma pessoa que está vivendo sobre a romantização da maternidade. E aí, quem vive sobre a romantização da maternidade dificilmente vai entender que este é um período potencial de risco para problemas de saúde mental. Nós temos aí no período de gestação o período de maior risco em toda a vida da mulher, desde a fecundação até a morte, tá? Todo o ciclo vital feminino. Não vai existir um período de maior risco para alterações emocionais significativas do que justamente neste período que nós estamos acreditando que as mulheres estão plenas e felizes. E nós estamos acreditando nisso porque nós estamos sobre o paradigma da romantização da maternidade. Portanto, se você é um profissional que vai atender as questões emocionais de gestantes,
a primeira coisa, o primeiro paradigma que você precisa quebrar, cindir com ele, é romantização da maternidade. As mulheres grávidas nem sempre vão estar saltitantes e felizes. Uma boa parcela, uma grande parcela delas não estará. E isso depende de o profissional compreender, né? Que então nem sempre essas mulheres vão estar felizes neste momento. Então, acreditar na romantização da maternidade é prejudicial na hora de atender mulheres com diversas queixas que chegam para nós quando elas estão grávidas. A maioria das grávidas não planejam a gestação, mais de 50% delas, tá? Então, dados de pesquisa mostram que cerca de 55% das mulheres no Brasil não planejam a gestação. Então, felicidade e alegria não são as principais emoções presentes nessa hora. Sentir amor e ódio pela gestação é comum, tá? A gente vai chamar isso de ambivalência. Todo profissional que vai lidar com as emoções de gestantes tem que saber disso, tá? Porque ora a mulher ela pode estar feliz, ora ela pode estar triste. E vice-versa. Quando eu falo sobre ambivalência na gestação, eu gosto de dar um exemplo de um caso que eu atendi há muitos anos atrás. Uma pessoa me procurou porque ela queria fazer a entrega legal do bebê. E ela queria informações a respeito de como ela poderia fazer isso. E aí, no meio do caminho, né, ela começava a dizer algumas coisas mais ou menos assim para mim. Então, porque eu fumava, né? Mas eu parei de fumar porque eu tô grávida. Então, eu atravessava a rua de qualquer jeito, correndo, né? Mas agora eu tenho que olhar para os dois lados, porque eu tenho que cuidar deste bebê. Uma mulher que estava convicta a colocar essa criança para adoção. Então, é isso que é ambivalência. Então, não é porque a mulher não planejou aquela gestação, não quer aquele bebê, vai colocá-lo para adoção, que ela não sinta algum tipo de afeto, tá? Ou zelo e cuidado por aquele bebê. E ao mesmo tempo, não é porque uma mulher planejou a gestação e quer muito aquela gravidez que ela não vai ficar com raiva daquela situação, tá? Ela pode dizer, olha, eu queria muito ser mãe, mas eu não queria esse corpo de grávida. Esse corpo de grávida está me incomodando muito, tá? Ou não é porque ela planejou que ela vai ficar livre de uma depressão, por exemplo, durante a gestação. Ela pode vir a apresentar depressão por estar grávida. E às vezes ela não entende, ela vai chegar para nós na clínica e vai dizer: eu não entendo, eu fiz reprodução humana assistida, fiz FIV, né? Porque eu não estava conseguindo engravidar por vias normais. Então eu quero muito esse bebê, mas por que eu estou deprimida? Por que eu estou triste? Tá? Então, um dos primeiros pontos essenciais para quem vai trabalhar com as emoções de gestantes é saber que a ambivalência vai estar presente. E nós devemos, então, ficar aí atentos às falas de ambivalência e entender que é normal. Eu não devo ficar preocupado. Nossa, essa mulher não sabe o que quer. Não, isso é normal durante este período. É comum, então, as falas contraditórias sobre as emoções experienciadas durante a gestação. É comum também a mulher não se sentir feliz na gestação. É comum ela se sentir incomodada em saber, por exemplo, o sexo do bebê. Então, a gente vai encontrar muitas mulheres que não estão felizes durante a gestação, e isso não é sinônimo de rejeição ao bebê. Outra coisa importante de eu dizer aqui, porque muitos profissionais sem conhecimento em psicologia perinatal confundem quando uma mulher está triste com a gestação, e eles confundem que ela está triste, né, ou rejeitando o bebê. E isso não é verdade.
Estar triste com a gestação não é igual a estar rejeitando o bebê, tá? Rafaela, mas ela não planejou a gestação, ela está rejeitando o bebê. Não, ela não está. Tem mulheres que sim, vão rejeitar a gestação e o bebê. Mas eu preciso ficar atento a isso, eu não posso colocar tudo no mesmo pacote, porque na maioria das vezes não está no mesmo pacote. É comum que a mulher, então, ela fique triste em saber o sexo do bebê. É muito mais comum do que se imagina. Muitas mulheres vão apresentar sintomas de depressão durante a gestação após o momento da descoberta do bebê. Porque às vezes ela tinha o desejo por um sexo e aí o ultrassom revela um outro sexo que não era o que ela planejava, que não era o que ela queria. E isso pode ser motivo, sim, dessas mulheres procurarem por acolhimento emocional, tá? De psicoterapeutas, por exemplo, porque está mexendo muito com ela a questão do sexo do bebê. Então, isso é comum, isso é normal, e tem profissional que fica horrorizado, né? Tem profissional que fala, como assim ela tá com depressão porque descobriu o sexo do bebê? O profissional que pensa assim é um profissional despreparado, que não tem conhecimento em psicologia perinatal, tá? Então, nós não podemos pensar assim. Afinal de contas, muitas mulheres, elas idealizam a sua maternidade desde a infância. Quando ela tá brincando com a bonequinha dela, ela diz: "Ah, essa aqui vai se chamar Joana. Quando eu crescer e for mãe, eu vou ter uma Joana." Chega na adolescência, grupo de amigas, começa a falar: "Ah, já tem até nome para minha filha quando eu engravidar, vai ser Joana e vai ser menina." E aí começa a namorar e começa a dizer pro parceiro, pra parceira, então, quando a gente tiver filho, vai ser uma menina e vai se chamar Joana. Finalmente essa mulher engravida e ela vibra. Olha que legal, acho que agora a Joana chegou. E aí descobre que é o João. Isso, gente, não é fruto de alguns meses, é fruto de anos. Percebe? Então a frustração é grande sim para essa mulher. E profissionais, então, com conhecimento em psicologia perinatal, jamais vão diminuir esse tipo de emoção da mulher, mas sim vão levar em conta e vão validar, porque é o momento dela elaborar um luto a respeito desse assunto, por exemplo. É comum a mulher não se vincular ao bebê no primeiro trimestre de gestação, tá? Então, assim, geralmente a vinculação com o bebê vai começar no segundo trimestre, porque é no segundo trimestre que ela vai descobrir o sexo do bebê, que ela vai conseguir ver uma imagem de bebê lá na ultrassonografia. Então, aquele desconhecido passa a se tornar mais conhecido, e com isso faz, então, com que essa mulher sinta mais afinidades com aquele bebê. Então, no primeiro trimestre, é comum que a mulher que não planejou pense em aborto, às vezes até realize e pratique o aborto, que ela pense numa entrega legal, que ela se desespere e não se vincule com o bebê. É comum que isso aconteça no primeiro trimestre. Tá? Só que alguns profissionais, sem esse tipo de conhecimento, podem ficar, né, assustados e pensando: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para essa mulher se vincular ao bebê, né? Quando na realidade é comum, é normal. O que você deveria estar fazendo não é pensar em como vai fazer essa mulher se vincular ao bebê, mas sim como acolher essa angústia dessa mulher, como acolher a tristeza dessa mulher, né? Como que a gente pode acolher e validar que ela tá pé da vida, que ela tá realmente numa encrenca. Como que a gente vai acolher isso? Só que alguns profissionais, por não terem conhecimento, acabam agindo de forma errada e acabam prestando atenção em coisas que provavelmente iriam se resolver lá no segundo trimestre. E aí vem aquele ditado, né? Alguns profissionais colocam a carroça na frente dos bois. E colocam essa carroça na frente dos bois por puro desconhecimento, tá? Daí vem a importância de quando a gente vai atuar com as emoções de gestantes, ter conhecimento de psicologia da gravidez.
e não um conhecimento da sua experiência, e não um conhecimento de crenças que a gente foi construindo socialmente ao longo de nossa vida. Mas a gente precisa de conhecimento científico. O que a ciência tem produzido a respeito desse assunto? Aí sim a gente consegue oferecer um trabalho ético, tá? Aí a gente consegue oferecer um trabalho de qualidade para nossa cliente. É importante considerar, então, que o bebê existe bem antes da gestação, muitos desde a infância, provavelmente o bebê já existia na imaginação dela, como sexo. Tá, passar isso aqui, a minha colinha aqui do lado. Quais tipos de erros um profissional que não conhece a psicologia perinatal pode cometer, então, Rafa, já que você está dizendo aí que muitos profissionais que não conhecem psicologia perinatal podem cometer? Eu já vi, por exemplo, psicólogos indignados que a mulher estava apresentando depressão na gestação devido ao sexo do bebê, por exemplo, tá? Isso é comum. Eu já ouvi diversas vezes isso, tá? E aí, claro que eu tenho que ir lá chamar a atenção do profissional, né? Mostrando o conhecimento por detrás, para que ele possa, então, entendi, né? E perceber que a sua conduta, muitas vezes, está errada ali. Deixa eu ver aqui que mais. Profissionais, né, que às vezes acabam recebendo alguma queixa ali durante a gestação e ficam acabando procurando pelo em ovo, né? Não existe, né? Não existe pelo em ovo. E tem muitos profissionais que acabam procurando, né, pelo em ovo. Por exemplo, né, numa questão aí do sexo do bebê, como a gente estava conversando, né? Então, pode cair nas mãos de um profissional, psicoterapeuta, por exemplo, que comece a pensar: nossa, o que será que aconteceu lá no passado dela, para que hoje ela esteja, então, assim, né, com essa questão do sexo do bebê, né? O que será que aconteceu lá? E eu vou buscar algo lá atrás. Pode ser que tenha até alguma relação, mas o fato é que quando você tem conhecimento de psicologia perinatal, fica muito mais fácil de você entender, né, como é que foi feito isso, essa relação. Inclusive, fica mais fácil de você entender um conceito de bebê real e bebê ideal, que simplesmente aconteceu o fato dessa mulher ter um bebê ideal e foi apresentado para ela um bebê real. E agora ela tem que fazer o luto pelo bebê ideal. Tá? Então, assim, isso se torna muito fácil, muito claro, muito mais direto para aquele profissional que tem o conhecimento do que aquele profissional que não tem o conhecimento, que às vezes vai tentar procurar realmente pelo em ovo, tá? Assista esse vídeo se você quer ter mais segurança no atendimento emocional à gestante. Você acredita que o atendimento à gestante é tudo igual? Algumas pessoas acreditam que atender gestante é tudo igual, que basta você saber uma coisa ali ou outra e você vai poder atender todas igualmente. Olha só. O fato é que vão existir características emocionais diferentes para cada trimestre gestacional. Ou seja, não dá para atender gestantes tudo igual. Principalmente porque as necessidades e as emoções que vão ser manifestadas ao longo da gestação são diferentes. A gente tem características emocionais do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre, que para psicólogos ou profissionais que vão acolher as emoções delas inexperientes, sem conhecimento em psicologia da gravidez, podem às vezes começar a achar que ela está precisando de uma intervenção X, intervenção Y, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que o problema é grave, quando na realidade é algo comum e esperado no período de gestação. Por isso que eu digo, se você é de repente psicoterapeuta e aprendeu aí algumas questões da vida adulta, acredito que você não deve ter aprendido especificamente sobre gestação. E é esse um ponto cego, tá? De muitos psicoterapeutas. Acreditar que dá para trabalhar com o período de gestação, com mulheres na gestação,
com a sua abordagem ou com aquilo que aprendeu durante a graduação. Não é. Muda tudo, as coisas mudam, tá? É um outro período, é um outro momento, é algo específico do desenvolvimento humano feminino e que nós precisamos, então, ter um outro olhar, tá? Então, sim, é preciso ter conhecimento nessa área. Outra coisa que a gente deve levar em consideração quando nós estamos atendendo gestantes, além de cada trimestre ser diferente um do outro, é também a subjetividade. Então, eu não estou atendendo a grávida, eu estou atendendo a Maria, a Joana, a Jaqueline, a Patrícia, a Cláudia, a Ana, a Amanda, ok? Então, eu não estou atendendo a grávida, eu estou atendendo uma pessoa que tem uma história, que tem uma subjetividade, que tem uma identidade. Então, o que é bom para Cláudia grávida não é bom para Joana grávida. O que levou a Cláudia a ficar triste não é o que levou a Ana a ficar triste. O que levou a Patrícia a ficar alegre não é o que leva a Cláudia a ficar alegre. São pessoas diferentes, com histórias diferentes. Portanto, não dá para colocar no mesmo pacote. E eu preciso ter essa informação, eu preciso levar isso em consideração. Então, ter o conhecimento de psicologia da gestação é totalmente relevante, mas também levar em consideração a história daquela pessoa em particular é extremamente relevante, tá? Então, sabendo disso, vou passar para vocês agora rapidamente algumas características emocionais de cada um dos 3 trimestres que nós devemos ficar atentos para que a gente não ache pelo em ovo, né? Na realidade, era só um conhecimento que não tinha, aí fica ali fazendo 2, 3 meses de sessão por uma coisa que em menos de 3 segundos você já conseguiria. Pronto, isso aqui é psicologia perinatal que essa mulher está falando. Tá aqui, eu não preciso ficar 3 meses com a cliente, não. É 3 segundos o que eu preciso. Eu só precisava ouvir e associar a teoria que eu tenho da psicologia da gravidez. É simples. É claro que eu não vou conseguir esgotar aqui com vocês, até porque o nosso tempo aqui é curto, mas eu vou passar algumas informações de cada um dos 3 trimestres. Então, quando você recebe uma mulher no primeiro trimestre de gestação, antes de mais nada, é importante dizer que uma gestação dura 9 meses, portanto, ela é dividida em 3 trimestres, tá bom? 9 dividido por 3, 3. Então, a gente divide em 3 trimestres. O primeiro trimestre, nós estamos falando, então, dos 3 primeiros meses de gravidez, tá? Neste momento, é comum que a mulher apresente ansiedade, tá? Em várias fases da nossa vida, é comum que a gente apresente ansiedade. Se eu estou à espera de um resultado, de um concurso, eu fico ansiosa. Se eu vou casar, eu fico ansiosa. Se eu estou à espera de um resultado de um exame médico, eu fico ansiosa. Então, vão existir alguns momentos na nossa vida que é normal sentir ansiedade, tá? E a gestação é um deles. Descobrir que se está grávida gera ansiedade, tá? Então, essa notícia, por mais que ela seja uma notícia esperada, desejada, planejada, a confirmação gera ansiedade, tá? E também no primeiro trimestre, a gente deve somar a isso os sintomas de gestação, que para muitas mulheres é desconfortável. Sentir enjoo, sentir cólicas, vertigem, azia, não se sentir grávida, tá? Tudo isso gera angústia, tudo isso gera ansiedade nas mulheres do primeiro trimestre. Aquelas que não planejaram a gestação vão ficar ansiosas porque não planejaram a gestação. Então, além dos sintomas, ainda tem o não planejamento da gravidez, tá? Então, é aquela situação de
Meu Deus, o que eu faço agora? Conto, eu não conto? Faço aborto, eu não faço? Então, não é um momento muito fácil, tá? Não é um momento assim, né? Tipo, ai, que legal. Para muitas vai ser um momento bem negativo, bem desesperador. Então, este é o momento da gente acolher. Quando essa mulher ela chega para nós, então, lá na clínica, ou na unidade básica de saúde, no hospital, onde quer que seja, eu tenho que saber isso. E tenho que levar isso em consideração, tá? Que no primeiro trimestre, então, o que eu espero dessa mulher, muitas vezes, é ansiedade. Agora vamos ver o segundo trimestre. No segundo trimestre, ele já é considerado um trimestre menos ansioso, o menos ansioso de todos. E por que ele é considerado menos ansioso, tá? Porque o primeiro trimestre, aquela mulher que estava com medo do aborto, já passou o primeiro trimestre, então ela fica mais tranquila, não teve o aborto, tá? Aquela mulher que não planejou a gestação, no segundo trimestre, ela já começa a aceitar a gestação, já deu ali 3 meses para cair a ficha, elaborar aquela situação e tal, tá? Então, aí no segundo trimestre, ela começa a ficar mais calma. Ela agora olha para sua barriga e vê uma barriga de grávida crescendo. Ela agora consegue sentir os movimentos fetais. Ela agora consegue saber o sexo do bebê e chamar esse bebê pelo nome. Então, provavelmente, todo aquele turbilhão do primeiro trimestre, ele dá uma trelinha aí no segundo trimestre, tá? E essa mulher, então, ela vai poder se sentir grávida e vai poder, muitas vezes, receber aí todo tipo de reforço que a sociedade dá para uma mulher que está grávida, tá? E é nesse momento também que a gente percebe aí uma vinculação mãe-feto, tá? Quando a mulher não planejou a gestação. Quando ela planejou, a vinculação já começa desde o primeiro trimestre. Mas algumas mulheres, mesmo no segundo trimestre, vão continuar ansiosas. Por quê? Mesmo no segundo trimestre, ela não queria estar grávida. Mesmo no segundo trimestre, ela não se vincula ao bebê. Tá? Então pode acontecer de no segundo trimestre a mulher continuar ansiosa ou às vezes até elevar a ansiedade. Coisas que podem elevar a ansiedade da mulher no segundo trimestre. A descoberta do sexo do bebê, por exemplo, a descoberta de alguma anomalia no bebê, deficiência ou síndrome. A mulher descobrir que tem algum problema de saúde, quando ela começa a fazer pré-natal, ela pode descobrir câncer, pode descobrir AIDS, que são doenças graves que podem trazer um pico de ansiedade muito elevado para essa mulher, sífilis, tá? E outras doenças que podem vir a acontecer também no segundo trimestre devido à gestação, pressão alta, diabetes gestacional, tá? Infecção de urina. São coisas que no segundo trimestre podem surgir e aumentar a ansiedade dessa mulher. Então, eu tenho que ficar de olho nessas questões, tá? Que é comum, então, alterar as emoções delas nessa fase. E aí, nós temos também o terceiro trimestre. O terceiro e último trimestre, ele é considerado o mais ansioso de todos. A ansiedade da mulher vai lá nas alturas. E vai nas alturas por quê? Porque os medos ficam mais intensificados no terceiro trimestre. Ela tem medo da dor do parto, tem medo de morrer no parto, de que o bebê morra no parto, tem medo da violência obstétrica, tem medo de não ser uma boa mãe, tá? Então, são vários os medos que vão acontecer aí e vários desconfortos também. Ela não consegue mais encontrar posição para dormir, não consegue mais colocar sapatos porque o pé tá inchado, não consegue mais encontrar roupas, às vezes ela não pode mais dirigir. Então, uma série de coisas acontecem no terceiro trimestre que vão deixar essa mulher com ansiedade muito elevada. Agora, uma coisa é importante dizer:
A ansiedade, então, é normal e esperada durante esse período de gestação, mas a alta ansiedade ou transtorno de ansiedade já não é normal e não é esperado. E quando a gente identifica que essa mulher, então, ela deixou de estar ansiosa para estar com alta ansiedade, isso significa que ela está precisando, então, de tratamento, tá? Que pode ser medicamentoso ou não, dependendo da gravidade. Um transtorno de ansiedade, por exemplo, vai precisar de um psiquiatra, tratamento medicamentoso. Uma alta ansiedade, provavelmente a psicoterapia vai servir, vai bastar, não vai precisar de medicação. Mas é o profissional com conhecimento nessa área que vai conseguir fazer todo esse tipo de avaliação, né? Aqui nessa live eu não vou conseguir passar todos esses detalhes para vocês, mas pelo menos vocês têm uma certa ideia, tá? Mas o profissional com esse conhecimento, ele se sente absolutamente seguro para poder entender o que é uma alta ansiedade, um transtorno de ansiedade ou uma ansiedade normal que vai acontecer nesses 3 trimestres. Lembrando que cada pessoa tem uma história diferente, tá? E essa história subjetiva deve ser levada em consideração também na hora da gente poder fazer essa avaliação de como está a condição emocional desta mulher neste período. Saber dessas características emocionais da gestação já te coloca em um conhecimento que a maioria dos profissionais não sabe, tá? Muitos de vocês que estão aqui assistindo essa live agora ficaram surpresos com tudo que aprendeu nesse curto período de tempo, tá? Eu ainda tenho mais coisas para falar, ainda cheguei na metade só da live, ainda tem bastante coisa para falar para vocês. Mas nessa metade da live, eu tenho certeza que muitas pessoas já aprenderam coisas que não sabia antes e que já agora nesse momento já se sente mais seguro para receber uma gestante com questões emocionais. Eu estou certa ou estou errada? Você que está assistindo essa live aí, comenta aqui comigo se você já se sente mais segura para atender as questões. Eu não estou falando que você se sente absolutamente segura, porque para isso você precisaria ter conhecimento profundo em psicologia perinatal. Mas se você já se sente mais segura com esse conhecimento. Por quê? Antes do que eu passei aqui, provavelmente você não saberia nem que existia diferença nos 3 trimestres de gestação das emoções, né? Mas agora já sabendo, já facilita um pouco mais, né? Você já tem uma visão diferente aí, já consegue ter posturas diferentes para atender. Aqui a galera no Instagram já começou a falar que sim, agora já se sente mais seguro do que antes de começar a live para atender as questões emocionais. Maravilha, quem estiver assistindo aí do YouTube também puder dar esse feedback, se sim ou se não, mesmo se a resposta for não, o que você falou aí não me deixa segura, não. Tá? Pode escrever aí, deixa eu saber também aí de vocês, tá? Do YouTube, Facebook e aqui no Instagram, a galera tá falando que sim. Legal, pessoal, obrigada pela colaboração de vocês, tá? E existe, Rafaela, por acaso, algum instrumento que facilite a entrevista com as gestantes, considerando as emoções de cada um dos trimestres? Porque um instrumento facilita a nossa vida, né? Se a gente pega ali um instrumento que ele já mostra para a gente as características de cada um dos 3 trimestres, um instrumento que aponta para a gente, olha, isso aqui é normal, isso aqui é sinal de alerta, e sinal de alerta significa que isso aqui não é muito normal, não, né? Isso ajuda ou não ajuda o profissional, né? Eu acredito que a resposta que vocês estão dando aí é que ajuda o profissional, porque eu, né, com certeza gostaria muito de ter um instrumento que pudesse me ajudar a olhar para o primeiro trimestre e ver se está tudo bem ou se tem algum sinal de alerta. Olhar para o segundo trimestre e poder ver se está tudo bem ou se tem algum sinal de alerta. E a mesma coisa para o terceiro trimestre. Então, pessoal, a resposta é: existe sim um instrumento que eu mesma criei devido à minha necessidade, porque eu comecei a oferecer estágio, eu fui professora universitária por mais de 10 anos, tá? E aí eu oferecia atendimento para as gestantes nas unidades básicas de saúde através dos meus estagiários do curso de psicologia.
Só que para facilitar para os meus estagiários, porque eu tenho conhecimento, né? Mas para facilitar para os meus estagiários errarem menos, né? E se sentirem mais seguros em saber o que perguntar, por que perguntar, como perguntar, eu criei um instrumento que hoje ele chama triagem psicológica de aplicação em gestantes. E esse instrumento facilita a vida de qualquer profissional que vai atender gestantes em qualquer um dos 3 trimestres a identificar se a gestação está indo bem ou se há sinais de alerta, tá? Mas sobre esse instrumento, eu vou falar detalhadamente sobre ele com vocês no nosso mini curso de segurança no atendimento emocional a gestantes e mulheres no pós-parto. Evento gratuito, você não paga absolutamente nada para participar deste evento. Basta você fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga e estar lá presente, assistir a aula 1, a aula 2 e a aula 3, tá? Que você vai aprender a como utilizar a triagem psicológica de aplicação em gestantes. Então, eu não vou falar sobre isso agora com vocês. Neste momento, basta vocês saberem que esse instrumento existe e que eu vou falar mais sobre ele lá no nosso mini curso, ok? Essa é para psicoterapeutas de gestantes. Quanto tempo deve durar a psicoterapia de gestantes quando a queixa é sobre gestação? Se a queixa é sobre gestação, quanto tempo deve durar essa psicoterapia, então? Será que eu posso ficar com a mulher depois do pós-parto ainda trabalhando com questões que ela tinha quando ela estava grávida? Então, vamos falar sobre isso. Muitos profissionais que atendem as emoções de gestantes, né, acabam atendendo como se estivesse atendendo outros casos. Lembra que eu falei para vocês que é particular, que é diferente, que não é como você atende outros casos, outros momentos de vida, exatamente porque uma gestante. Uma gestação, na realidade, ela dura 9 meses. Ela não dura mais do que 9 meses. Inclusive, ela pode durar menos. Existe nascimento prematuro, tá certo? Então, se você trabalha com as questões emocionais de gestantes, principalmente sendo você um psicoterapeuta, cuidado. Na maioria das vezes, as queixas que vão chegar para a gente na clínica são queixas emergenciais, urgentes, queixas que precisam ser trabalhadas ali ainda durante a gestação. São queixas que não vai dar para eu ficar trabalhando com essa mulher depois que o bebê nascer, não. Por exemplo, uma queixa: não consigo me vincular a esse bebê, tô grávida, preciso me vincular, falta pouco tempo, esse bebê vai nascer, e aí, né? Você vai esperar ficar ali trabalhando uma terapia de longa duração, quando essa criança tiver 2 anos, você promove a vinculação mãe-bebê? Não, não dá, cara, não dá para fazer isso. Então, existe técnica, existe conhecimento, existe ciência de como o profissional psicoterapeuta deve agir quando ele está atendendo queixas de gestantes que precisam ainda ser solucionadas, resolvidas, aliviadas ainda antes do bebê nascer, tá? Então, muitos profissionais atendem as emoções de gestantes como se estivesse atendendo qualquer outro tipo de demanda. Se está acostumada a fazer terapia de longa duração, continua da mesma forma fazendo terapia de longa duração com a gestante. Ai, 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 ai. Eu acredito que o cliente não deve se adequar ao método do psicoterapeuta, tá? Eu acredito muito nisso. O cliente, ele não deve se adequar ao método psicoterapeuta. Ao contrário disso, é o método do psicoterapeuta que deve se adequar ao cliente, tá? O método é que se adequa ao cliente. Vamos supor que você trabalhe com psicoterapia de longa duração. Tem alguma coisa errada com isso? Absolutamente, não tem nada de errado com isso. Nada. No entanto, algumas queixas, como queixas de gestantes, que precisam ser solucionadas num período curto de tempo, porque precisa ser solucionado antes do bebê nascer, eu não posso continuar querendo enquadrar o meu cliente naquele método. Não cabe, não dá. É irresponsabilidade profissional. Então, o que eu tenho que fazer? Adequar o meu método ao meu cliente. Então, por exemplo, recorrer ao conhecimento de psicoterapia breve
se faz importante para todos os profissionais que vão atender gestantes, tá? Posso trabalhar com a psicanálise clássica, Rafa, e ser psicóloga perinatal? Sim, pode, desde que você também tenha conhecimento sobre psicoterapia dinâmica breve. Você vai continuar com o seu método, mas ele vai ter aí um enquadro diferente. Ele vai ter aí um manejo diferente para que você consiga encaixar esse método sem ter que dispensar o cliente, dizer, olha, eu não posso te atender porque aqui é de longa duração, percebe? Então, aqui está perguntando, a abordagem mais apropriada seria a psicoterapia centrada, deve ser centrada na pessoa, né? A resposta é não, psicóloga Elisângela. Não existe uma melhor abordagem terapêutica, psicoterápica, psicológica para atender em psicologia perinatal. Isso é uma crença, não é uma realidade. Nós temos profissionais que trabalham com as emoções de gestantes dentro da psicoterapia das mais variadas abordagens. Comportamental, cognitivo-comportamental, psicanálise centrada na pessoa, gestalt, fenomenológica, sabe? São todas as abordagens, tá? Então, isso é uma crença. Não existe melhor abordagem para atender nas questões perinatais. O que existe é um comprometimento do profissional, independente da abordagem que ele tenha, com o conhecimento da psicologia perinatal e, quando necessário, somar ao conhecimento das técnicas que a sua abordagem oferece para oferecer uma psicoterapia de curta duração, tá? A chamada psicoterapia breve, ou também chamada psicoterapia focal. Psicoterapia breve, psicoterapia focal, não são abordagens, é uma técnica, que são formas da gente poder encaixar dentro do nosso método. E aí sim eu consigo transformar o meu método de forma adequada para acolher a necessidade da minha cliente, tá? Então, por isso é importante conhecer a psicologia perinatal, pois muitos casos não dá para trabalhar com a terapia de longa duração. Será preciso trabalhar com a psicoterapia breve, dependendo da natureza da queixa, pois uma gestação tem 9 meses. E muitas vão procurar para o nosso atendimento, às vezes, no 4º mês, no 5º mês, quiçá até no 6º, 7º mês. Então, nós precisamos estar preparados para poder atender e acolher essas queixas e não dizer, eu não posso fazer nada por você, você veio muito tarde, tchau. Não, né? Eu preciso atender, acolher sim, e para isso eu tenho que manejar, ter conhecimento de algumas técnicas aí que possam ser associadas ao método que você desenvolve, tá? Independente de qual é o seu método, se é psicanálise, se é fenomenológica, se é existencial, se é centrada na... Não importa, ok? Por sorte, existe um fenômeno também conhecido como transparência psíquica, que acontece na gestação. Rafaela, o que é transparência psíquica agora? Essa live está muito boa, estou aprendendo muita coisa. Anota aí, transparência psíquica é um fenômeno que acontece no período de gestação que facilita o processo da psicoterapia breve neste momento. Por quê? Aquilo que a gente levaria anos para acessar, conteúdos, né, que já estão ali esquecidos, que não estão na consciência, que a gente levaria muito tempo para conseguir acessar, e por isso a gente faz uma terapia de longa duração. No período de gestação, ele fica mais flexível, ele fica mais flutuante, há um afrouxamento, tá, das resistências durante o período perinatal. Ou seja, aquilo que você levaria muitos anos, caso a mulher não tivesse grávida, para você conseguir acessar, você acessa de forma muito mais rápido e fácil no período perinatal. No período perinatal, a mulher ela está muito mais suscetível a lembranças que ela já havia esquecido. Ela traz à tona vários tipos de memória da relação dela com a mãe, da relação com o pai, da relação com os irmãos.
tá? E ela começa a falar sobre isso. Quando eu for mãe, eu não quero ser igual à minha, porque a minha fazia isso, isso e aquilo. Ou eu quero ser igualzinha à minha mãe, porque ela fazia isso, isso e aquilo. Então, gente, esse fenômeno da transparência psíquica facilita o nosso trabalho. Por isso, de tão importante a gente conhecer a psicologia perinatal e conhecer, né, a psicologia breve, porque existem ainda mecanismos aí que facilitam a nossa atuação, tá? Então, a gente pode utilizar aí também da transparência psíquica, que é um conceito que eu só mencionei aqui. Não dá para ir a fundo agora com vocês, porque o nosso tempo é curto e eu preciso ainda falar mais coisas nessa live. Mas existe indicação para a psicoterapia de longa duração em gestantes, Rafa? Ou é só psicoterapia breve mesmo? Existe indicação, sim, de psicoterapia de longa duração quando a mulher está grávida. Mas a gente tem que entender o que é indicação e o que é contraindicação, tá? Que também não vai dar tempo de eu passar aqui para vocês nessa live. Mas é importante que você saiba que não são 100% dos casos de gestantes que nós vamos ter que atender de forma breve. Vão existir casos que, sim, o bebê vai nascer e a gente vai ter que continuar com essa mulher. Mas eu não vou fazer. O que eu não quero é passar a impressão para aqueles psicólogos, né, que trabalham com longa duração, usar isso como desculpa, sabe? Então porque eu só sei trabalhar com longa duração, coitada da gestante, ela vai ter que se submeter a longa duração, porque eu não vou sair da minha zona de conforto e aprender algo para facilitar a vida dela, né? Então é isso que eu não quero dar impressão. A impressão que eu quero passar é: você precisa entender de psicoterapia breve para poder atender questões durante a gestação, caso você queira trabalhar com as emoções de gestantes e for psicoterapeuta, tá? Mas é preciso saber também que, em alguns casos, não será indicada a psicoterapia breve, mas sim será indicado a de longa duração, tá? Então, a psicoterapia breve, ela só é indicada para queixas leves, queixas recentes, queixas agudas, tá? Queixas, por exemplo, de transtornos mentais, não pode, por exemplo, ter limitação de tempo. Uma gestante que chega com ideação suicida, tá? Então, uma gestante que chega para você com ideação suicida é uma gestante que provavelmente vai precisar ficar longa duração com você. Uma gestante com transtorno de depressão severo vai precisar ficar com longa duração com você. Uma gestante que faz uso de álcool e outras drogas, provavelmente ela vai ter que ficar uma longa duração com você. Então, existem casos e casos. E a gente precisa estar apto para poder saber, né, distinguir o que é uma coisa e o que é outra, tá? Queixas, por exemplo, que a mulher precisa se vincular com o bebê, tá? Pronto, é uma queixa já de psicoterapia breve. E agora, concluindo a live, né? Depois de tudo isso que a gente discutiu aqui, ó, de forma acelerada para dar tempo de eu passar um tiquico de coisas para vocês poderem se sentir um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais segura após essa live para receber as emoções de gestantes. Então, o tema da live foi dicas que vão te deixar mais segura no atendimento emocional a gestantes. Então, quais foram as dicas que eu passei aqui para vocês? Atender as questões emocionais de gestantes sem conhecimento em psicologia perinatal pode te levar a vários erros. Então, quer se sentir mais segura? Bora aprender mais de psicologia perinatal. Bora assistir todas as lives que eu passo aqui para vocês. Todos os dias às 10 da manhã, 5 horas da tarde. Bora fazer a inscrição e participar do nosso mini curso de segurança no atendimento emocional de gestantes e mulheres no pós-parto. Outra dica: existem características emocionais e nos diferentes trimestres de gestação. Então, dependendo do trimestre que a gestante chega para você aí na sua clínica, pronto,
você já consegue identificar alguns padrões aí que a gente sabe que são mais comuns no primeiro, segundo e terceiro trimestre. E a última dica, né, é conheça a técnica da psicoterapia breve. Mais de 50% das gestantes vão precisar de atendimento emocional, tá? De acolhimento emocional. E menos de 1% dos profissionais estão preparados com conhecimento específico em psicologia perinatal para atender com segurança, para atender com qualidade essas mulheres, essa clientela. Precisamos de mais profissionais no Brasil com conhecimento em psicologia perinatal, para atender as questões emocionais neste período tão delicado da vida. E ao cuidar da saúde mental dessas mulheres, estaremos também cuidando da saúde mental dos bebês, dos sujeitos que ainda nem nasceram. A gente consegue fazer a prevenção da prevenção, tá? Porque o ciclo pode se perpetuar e aquele bebê que ainda nem nasceu, se não cuidado da saúde mental da sua mãe, ele pode estar fadado a também apresentar vários problemas de saúde mental ao longo da vida. Então, nós precisamos ter este conhecimento e minimizar os danos e prevenir. Nós precisamos ser fator de proteção. Enfermeiros, doulas, psicoterapeutas, psicólogos, obstetras e outros profissionais, precisamos ser fator de proteção. E as questões emocionais vão cair no nosso colo. E nós precisamos saber o que fazer com isso, para que a gente não seja mais um fator de risco para essas mulheres. Tá gostando do que você está aprendendo aqui nas nossas lives? Então você vai amar o que você vai aprender no nosso mini curso de segurança no atendimento emocional a gestantes e mulheres no pós-parto. Um evento 100% gratuito, 100% online. Você vai poder assistir de qualquer parte, dentro ou fora do Brasil e dentro do seu horário. Eu não vou colocar para você, olha, vai ser às 8 horas da manhã. Não, eu vou liberar às 8 horas da manhã, mas se você puder assistir só às 8 horas da noite, você vai assistir às 8 horas da noite. O importante é que você assista, o importante é que você possa se sentir mais preparado para poder atender e acolher as questões emocionais de gestantes e mulheres no pós-parto. Então, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, o link é mater.link. Digita aí mater.link, você vai cair numa página onde você vai deixar o seu nome, você vai deixar o seu e-mail e pronto, a sua inscrição gratuita foi efetivada. Aí siga os passos ali, olha o seu e-mail que eu vou mandar mensagem para você, entra no nosso grupo do WhatsApp, que é onde eu vou me comunicar com você, inclusive eu vou avisar das lives que estão acontecendo para você não perder nenhuma live, tá? Então, siga lá os passos, mas garanta a sua vaga, não deixa para fazer a sua inscrição lá na frente, já faça agora, tá certo? E se você já fez, meus parabéns. Marca na sua agenda e não perca por nada esse mini curso que vai acontecer nos dias 3, 5 e 7 de outubro, ok? E quero aproveitar para fazer mais um convite para vocês. Se vocês estão gostando do que vocês estão aprendendo aqui e querem receber ainda mais informação, mais conhecimento gratuito, entra no meu canal do Telegram chamado Psi para o Mundo Melhor. Neste canal, todos os dias de segunda a sexta-feira, eu posto um conteúdo importantíssimo sobre psicologia perinatal, sobre saúde mental materna, para que mais profissionais possam se sentir seguros na hora de atender essas demandas, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizar essa live e amanhã eu estarei de volta às 10 horas da manhã com o programa Quinta 6 Estrelas. O Quinta 6 Estrelas é o momento em que eu converso com profissionais que hoje se sentem seguros na sua atuação profissional após terem aprendido a psicologia perinatal, ok? Então, se você quiser conhecer histórias inspiradoras de profissionais que hoje se sentem totalmente seguros para atender as demandas da gestação, parto e pós-parto, te convido para vir amanhã às 10 horas assistir a live. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.